Começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 35. Hoje tem convidada especialíssima no programa, uma das grandes jornalistas desse país, na minha opinião, uma das top entre todos os jornalistas investigativos do país, muito bem informada, participando conosco aqui desse podcast 35. É uma honra, mas antes tenho que dar boa noite para o homem que não elogiou Wagner Love hoje no Seleção Sport TV, fez questão de chegar atrasado para não ter que falar bem do camisa 99 do Corinthians. Vitor Guedes, tá por aí, Vitão? Boa tarde, boa noite, bom dia. Realmente o assunto do Corinthians no Seleção Sport TV foi anterior à minha participação, mas eu não tenho problema nenhum em falei mal, tá vendo como eu fui pego? Falar bem de Wagner Love, falei bem hoje dele no jornal, disse que ele fez mais gol que o Alexandre Coraçãozinho no ar Pato, já tem mais gols que o Pato no campeonato, jogou bem, não só fez gol, não foi o melhor em campo, né? Melhor em campo foi o Renato Augusto, mas falei bem com gosto dele, não tem problema nenhum. Eu acho que vai demorar para repetir e falar bem de novo. Não acho que ele vale o que custou, aqui, mas jogou muito bem. Hã? Não é o que a gente ouve aqui nos podcasts. É que o pessoal escuta o que quer, assim. Então, sabe como é a imprensa, né? Vocês imprensa. Nunca critiquei, Edilson, o novo Zé Maria, Deus da raça, lá, eu também nunca critiquei. Agora, o podcast começou um pouco atrasado porque eu fui comprar a faixa. Eu sou contra essa fronha que não falar antes. Já pode dar o título para vocês corintianos, que eu sou jornalista, eu não falo meu time. Teleco, concorda com o Vitor Guedes? Já pode dar o título para vocês, corintianos, Teleco? Eu acho que esses caras da imprensa ficam fazendo esse oba-oba só para depois cobrar a torcida depois. Na minha conta ainda faltam 3 vitórias. 3 vitórias, 9 pontos, são 8 de diferença em 21 jogados. É uma boa conta, Vessone, tudo bem? Bom dia, Vessone. Alô? Eu escuto todo mundo menos o Vessone. É porque ele não falou. Vai fundo, Vessone. Alô? Tá vendo? Essa é a parte que eu corto na edição. Tô me ouvindo? Sim. Opa, tô te ouvindo, Vessone. Tá me ouvindo? Tá bom, vamos lá. Ó, a pergunta do Belo foi que eu falei que precisa de 3 vitórias pra ser campeão. Aí você comenta em cima. Ou vai com o Vitão, que falou que ele já saiu pra comprar a faixa. Tá bom, vamos lá. Eu ainda não acho que o Corinthians é campeão, não. Principalmente pelo confronto direto contra o Atlético Mineiro. Isso é simples, é uma conta simples. O Corinthians joga, por exemplo, no final de semana. É óbvio, é muito forte dentro de casa, etc. O Flamengo não vem bem, mas vamos dizer que o Corinthians aconteça aquele dia muito inspirado do Flamengo, o Corinthians perca em casa, o que pode acontecer, um jogo de futebol de 90 minutos, o Corinthians perca em casa e o Atlético vença. Cai para 5, perde no outro final de semana, cai para 2, faltando 5, 6 rodadas. Enfim, estaria 2 pontos de novo. Então, o campeonato voltaria a estar aberto. Então, eu sou daqueles que ainda acho que tem muita coisa para acontecer. Obviamente, pode acontecer daqui 2 rodadas, já tá em 11, 14 e tudo esteja acabado. Mas a gente sabe que é difícil. O Corinthians perdeu 4 em 31 rodadas, teria que perder agora 3 em 7. A gente sabe de tudo isso. Vessa, não fica no muro. Essa chance é a mesma do Elton John pegar todas as ex-loiras, morenas, ruivas e negras do Tchan e do meu pai ovular. Pode comprar faixa, parar de charme, que já é campeão. Eu ainda mantenho pelo menos essa situação aí de esperar um pouco mais por isso, porque tem esse confronto direto. Se não fosse o confronto, talvez a situação seria diferente, mas tem o confronto, eu acho que tem que esperar um pouco, pelo menos até domingo que vem, até o confronto, para saber como que vai estar a situação. E vou colocar nesse bate-papo sobre o Corinthians, se é campeão, não é campeão, quantos pontos faltam. Como eu falei no início, é uma honra, nossa convidada especial nesse podcast número 35 para mim, e tenho certeza, né, que o Teleco... Eu assino embaixo com você. E o Rodrigo Vessone concordam comigo, uma das jornalistas mais bem informadas do país, né não, Vessone, Teleco e Vitão? 3. Eu assino embaixo. Camila Matoso, tudo bem? É um prazer. Tudo bem, prazer é meu, obrigado pelo convite. Não sabia que o Teleco tinha voz de locutor, nunca vi ele pessoalmente, só vejo no Twitter, e ele tem voz de locutor, é um prazer estar com vocês aqui. Mas concordo com ele, acho que a imprensa é oba-oba, faço parte dela, já começo a ver agora de novo falando que o Corinthians é time
de Champions League, aquela coisa toda de novo. Futebol é muito dinâmico e acho que ainda falta bastante. Tudo pode acontecer, como o Vessone falou, é difícil, mas pode acontecer. O que me chama atenção é a facilidade que o Corinthians. Tipo, todo jogo. Eu não sou corintiano, não falo pra que time eu torço, nada, mas meu pai é muito corintiano, né? Eu assisto com ele às vezes aos jogos. E é curioso que é sempre, logo no comecinho do jogo, já acaba aquela aflição, né? Acho que contra o Atlético foi aos 16, no outro jogo tinha sido logo aos 15, enfim. Então não dá nem tempo dos atleticanos torcerem muito, porque já logo no começo tem saído gol, né? Ó, Teleco, eu, como a Camila, não falo meu time também, né? Mas meu pai é corintiano, meu irmão, minha irmã, meus primos, meu filho. Minha mulher é tão fanática que botou Basílio no meu filho. E realmente a certeza do título esse ano a gente brinca muito. A gente não, foi um. Me dedei sem querer. Vocês corintianos dizem que tudo é mais difícil, tudo mais é sofrido. Esse ano não vai ter esse bordão. Tá sendo uma teta, né? Uma baba. Não esperava. Comecei a campanha no jornal contando. Contagem regressiva para os 45 pontos. Achei que o Corinthians tem muita dificuldade. Errei. O Corinthians vai ser campeão com uma grande facilidade. O Corinthians tem uma campanha muito melhor que a do Cruzeiro, que sobrou ano passado. A essa altura do campeonato, o Corinthians tem 6 pontos a mais do que tinha o Cruzeiro ano passado. Quer dizer, não tem como perder esse título. Até porque o Atlético, quem acompanha o Atlético Esporte, o Atlético já entrou no pós 4x1, como a Camila falou. O Corinthians massacrou o Atlético. O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro já entrou como quem perdeu o título ali. Com 5 minutos tomou gol, depois teve um jogo de expulsão de quem entendeu que esse ano já tem campeão. Eu queria colocar uns números aqui, moçada. O Corinthians, o time que mais ganhou, menos perdeu, menos fez falta, menos levou cartão, menos ficou em impedimento, tem o melhor ataque com 57 gols, a melhor defesa com 25, é o melhor mandante da história do campeonato e o melhor visitante. O saldo de gols é apenas 32. É um time bem razoável, né? Segundo melhor salto do Vocês acham que não é campeão ainda? E com tudo isso, só uma coisa, não é não. Tem 67 pontos. Eu acho que ainda não, enfim, mas só uma coisa, ao contrário do que as pessoas estão dizendo, o Atlético não entrou, para mim, contra o Sport pressionado pelos 8 pontos. Ele entrou desanimado, é diferente, ele não entra pressionado. E aí o Marcos Rocha, a entrevista dele a gente entrou aqui para jogar e eles entraram para competir, nós entramos só para participar. E isso daí mostra e comprova essa minha tese. E aí, a gente que tá aí no meio do futebol, eu fico imaginando assim, os jogadores do Atlético dentro do ônibus indo pra Ilha do Retiro, ali com celulares ou escutando o rádio, e ali começa o primeiro tempo, os jogadores estão no hotel e estão caminhando. E aí tome 1, tome 2, eles estão caminhando pro estádio. Chegam no estádio, para antes do aquecimento já tá 3-0, e ali e aí você vai entrar em campo, você já tá 4-1, e você sabe, peraí, o outro time eu tô tentando torcer para ele perder e já tá 4-1, então não é pressão, eu acho que eles entraram, os jogadores do Atlético, desanimados. E outra coisa que as pessoas de verdade estão esquecendo, o Atlético vai jogar de novo depois do Corinthians no domingo, né? O jogo é às 18h30 e o Corinthians joga às 4h, então o Atlético pode entrar em campo 11 pontos atrás, o que seria mais um desânimo, além de uma pressão, porque vai estar em casa, é diferente, mas acho que mais um motivo para desanimar caso o Corinthians vença o Flamengo, porque aí seria 11 pontos, seria algo bem mesmo muito grandioso, uma diferença bem grande. Agora, eu tenho uma crítica a vocês da imprensa, que na semana passada falaram que os grandes times do Campeonato Brasileiro eram Corinthians e Atlético Mineiro, e os 5 pontos que o Corinthians tinha na época não eram os suficientes porque o Galo estava jogando quase tão bem quanto o Corinthians. Hoje eu já ouço vocês da imprensa falarem que os grandes times do campeonato são Corinthians e Santos, que o Atlético não é nada disso. Na minha opinião, esse jogo contra o Sport foi uma fatalidade. O Atlético Mineiro não vai jogar mal assim nas 7 próximas rodadas. Para mim, o Atlético jogou mal contra o Joinville, tem jogado mal mais vezes, hein?
Não, tudo bem, mas o Atlético, cara, pra mim, você não falar que o Atlético é uma das 2, 3 melhores equipes do Campeonato Brasileiro, e você vê pelo aproveitamento. Não, é a segunda, tá bem claro. O Corinthians é o primeiro, o Atlético é o segundo. Ele tem 64%. Os times do campeonato eram Corinthians e Ele tem Santos. 63%. Se você vê o aproveitamento do Atlético, continua muito bom. Então, gente, é só ver. Não, o aproveitamento é bom, a questão... Aí, ó, ele tem 63% de aproveitamento, quer dizer, longe de ser ruim. Tem um aproveitamento que é quase de campeão do Atlético. Né, que o Corinthians tá muito acima com 72. Não é isso, não é que é quase de campeão. O Corinthians, campeão brasileiro de 2011, foi campeão com 62%. Então, assim, é que o Corinthians tá fora da curva. O Atlético Mineiro seria campeão com esse percentual em 2011, por exemplo. Então, a campanha do Atlético é muito boa. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês da imprensa, inclusive... Vamos começar pela Camila Matoso, que é a nossa representante da imprensa aqui. Camila, hoje você acha que técnico ia fazer o Corinthians jogar tanto, fora o Tite, desses que estão no campeonato? Pô, eu vou ser sincera, assim, eu acho que nenhum outro faria isso. Eu acho que o Corinthians tem chance de ser campeão com... Assim, com todo respeito a vários jogadores, mas com um elenco que, tipo, sei lá, Guilherme Arana. Quem é Guilherme Arana? O próprio Wendel, Felipe, que vendia champignon, eu tô brincando, mas assim, com um monte de gente que ele fez virar um time, assim, sem nenhum... Com Wagner Love, inclusive, né, Vitão? Com Wagner Love no ataque. Wagner Love e Malco no ataque, hein, Camila? Então, assim, eu acho que, sei lá, talvez se eu tivesse que apostar em algum outro técnico que pudesse fazer isso, eu apostaria no Levir, mas mesmo assim, acho que seria difícil. Eu acho que juntou o conhecimento todo que ele já tinha do Corinthians, das outras passagens e tudo que ele aprendeu ficou fora, enfim, eu acho que isso tudo fez uma diferença gigantesca pra ele. E a pressão que tem no Corinthians, Tite, né, Camila, gente? A pressão que tem no Corinthians, ele suportou. Não sei se vocês concordam, mas esse Tite é o melhor Tite, melhor que o Tite de 2012. Porque ele manteve a questão defensiva, mas o Corinthians hoje o Corinthians não joga por uma bola, pela bola parada, o Corinthians cria. É o melhor ataque com Wagner Love e Malco e perde muitos gols pro jogo. Quer dizer, cria muito. O que me incomoda um pouco no Tite... E eu tô entre aqueles que fui contra a sua demissão. Eu achava que não tinha sentido mandar embora. Naquela época, mesmo com desgaste, tudo, eu teria ficado com ele. Eu acho o Tite disparado o melhor técnico. Mas o que tá me incomodando um pouco o Tite, já que eu não consigo ficar sem dar uma cornetada, são as entrevistas dele. Aquela coisa de não consegue secar, aquelas frases olhando pra câmera, aquelas respirações meio orquestra na hora de dar um lance livre. Para do Tite, nunca teve esse chiliques. O primeiro que ele teve sendo foi por que ele socou a mesa, uma cena meio ridícula. E o Tite tem evoluído claramente dentro de campo, até que ele já era o melhor técnico do Brasil, para mim é disparado. Ele não precisava daquele gritinho que ele deu ontem, eu vi pela televisão, não estava em Curitiba, dizendo que ele não precisa torcer contra. Quer dizer, quem joga um campeonato, você joga sozinho contra os contra o time com você. Eu não vejo mau caratismo nenhum nisso. Eu achei um pouco desnecessário e um pouco caricato a entrevista dele, e isso tem se repetido, não sei se os amigos concordam. Acho que no começo do ano tava pior, não tava? Não sei, assim, também não vou em todas as coletivas. São Lourenço, né, que ele deu o Chile, que ele deu a mesa, Camila. Nossa, no começo do ano eu acho que tava bem, assim, tava todo mundo até uma questão meio de personagem e tal. Eu não sei, eu achei que melhorou um pouco. Não sei o que vocês acharam. Ele quis melhorar. No começo do ano, quando ele voltou bem endeusado por todos, inclusive pelos colegas da imprensa, e eu me coloco entre eles, porque todo mundo pensou, o Tite de 2012, a grande volta, é o grande ídolo, blá 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 blá. As primeiras coletivas, eu concordo com a Camila, estavam absurdamente chatas, porque ele voltou com excesso de media training, com excesso de respostas prontas, que deixavam as coletivas dele tão monótonas que dava vontade de dormir.
mas ele, através da assessoria pessoal dele, teve o cuidado de tentar tirar um pouco disso. Inclusive, acho que é colega de todos nós, amigos de todos nós, o Luciano Signorini, que é o assessor de imprensa pessoal do Tite, teve o cuidado de conversar com ele e falar: Tite, seja mais sincero, Tite, seja um pouquinho... como é que eu posso dizer, um pouquinho mais você espontâneo mesmo, né? Espontâneo, do que ficar com aquelas respostas prontas, chatas, ensaiadas, que ninguém aguenta, né? Então eu concordo com a Camila, eu acho que melhorou um pouco, mas mesmo assim ele continua com várias respostas prontas e continua sendo um personagem, coisa que em 2012 ele era muito menos do que hoje. Nossa, muito menos. Agora, acho que é isso mesmo que vocês estão falando, acho que eu concordo com vocês. Obrigado, Vessônia. Agradeço a deferência. Agora, Camila, você fez uma semana, aliás, uma série de matérias que deram bastante repercussão a respeito do negócio da Omni, né, que é uma parceira corintiana, e você escreveu sobre o programa Sócio Torcedor, a divisão do dinheiro que entra entre o Corinthians e a Omni, que é a empresa parceira, de 50% para cada lado, que seria um contrato lesivo ao clube, e você teve acesso a esse contrato. Queria que você falasse um pouquinho dessa matéria que você fez, como que você fez essa matéria e qual foi a repercussão dentro do próprio clube, né? Como é que o clube reagiu a isso tudo que você escreveu e que, óbvio, tá no contrato, né? O contrato existe e tá aí para quem quiser. Sim. Faz mais ou menos, sei lá, uns 40 dias que eu tô pra fazer essa matéria. Eu vi esse contrato mais ou menos a esse tempo. E na hora que eu vi, assim, eu não acreditei, porque eu não sei se vocês leram toda a matéria, e ela é meio difícil até de explicar, mas o contrato diz o seguinte, que o Corinthians depende do número de sócios torcedores que o Corinthians tem para saber o quanto ele vai ficar de arrecadação. Então, por exemplo, se ele tem 5 mil sócios torcedores, a maior parte, tipo 95%, vai para a Omni, que é quem faz a gestão do programa e tal. E se ele tem 100 mil, que eram os números que tinham ali, muda essa conta. Então 95% fica pro Corinthians e só 5% pra Omni. Mas aí aparece, tipo, dentro do contrato, sei lá, na página 60 do contrato, um aditivo. E esse aditivo diz o seguinte: então, peraí, olha só, a gente tava falando lá atrás que é da divisão, certo? Só que a divisão, ela não vai ser sobre o número total dos sócios torcedores. A gente vai dividir esses sócios torcedores em blocos por ordem, tipo, não explica a ordem. Mas ela divide, então nunca existe a possibilidade, ou só se o Corinthians tiver, tipo, 1 milhão de sócios torcedores, que vai se chegar a 100 mil. Mas enquanto ele estiver nesse número, mais ou menos 129 mil, não me lembro agora exatamente quanto que tá, ele fica sendo subdividido em categorias menores, tipo de 5 mil, 10 mil, 15 mil, fazendo com que mais dinheiro vá para a Omni e menos para o Corinthians. Eu tentei de todos os jeitos falar com o marketing, com o financeiro, enfim, ninguém quis falar comigo em on, ninguém quis me dar entrevista, é um assunto, tipo, tabu lá dentro, assim, tipo, um cara me ligou e falou assim: eu não posso falar de jeito nenhum sobre isso, porque senão vão me chamar depois aqui, esse é um assunto que ninguém trata aqui dentro. Mas todo mundo me confirmou que era 50%, até, enfim, depois do contrato também não tinha muito o que fazer. Eu um dia encontrei o Roberto numa zona mista, falei: Roberto, eu tô tentando há muito tempo falar com você, não consigo. Ele falou: escreve o que você quiser sobre esse assunto, eu não falo. Eu falei: tá bom. Eu falei: mas é sobre a Omni, tá? A Omni... Aí ele falou: eu não tenho nada a ver com a Omni. Eu falei: mas ela presta serviço pra vocês? Presta, mas eu não quero saber, eu não vou falar sobre essa matéria. Tá bom. E aí aconteceu de ter uma reunião do conselho e, enfim, eu conversei com alguns conselheiros e o Roberto falou sobre isso também. Acho que até uma demanda da torcida organizada que chegou a entrar na reunião e pediu as contas da Omni e tal. E ele falou isso, que estava tentando rever o contrato, refazer para que ele seja melhor comercialmente para o Corinthians. E é muito louco, assim, porque eu fiz uma pesquisa com outros clubes, que assim, de forma geral, um tabu, ninguém quer falar em on sobre e tal, mas não passa de 30% o que um clube tem que de repassar para essa empresa. Até porque, assim... Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. Muito, quando mudou os ingressos de papel para ingresso magnético, teve várias denúncias e matérias sobre esquemas de venda de ingresso com essas empresas, enfim. Uhum. Você vê alguma semelhança agora nessa questão do sócio-torcedor
você apenas vê... Você não tem provas óbvias, mas você imagina que é apenas um mau contrato pro clube, ou você, como um faro de jornalista, como já foi dito por todos, você é uma das melhores do país, você pelo menos fica em dúvida. Eu tô dizendo por mim, eu me cheira mal. Eu fico em dúvida. Assim, se fosse um assunto pra mim encerrado, eu não tentaria apurar mais nada. Mas não, pra mim não é, assim. É uma coisa que me gera dúvida. Porque raios, primeiro, me gera mais dúvida não querer falar sobre isso do que o contrato em si. Porque poderia ser só uma explicação, tipo, qualquer. Foi a Omni quem investiu desde o começo, então a gente acha que por merecimento ela tem que receber. Poderia ser essa explicação, mas o fato de ninguém querer falar isso... Nem o presidente, né? Nem o presidente, tipo, se recusar a falar isso, não... Sei lá, me gera uma coisa estranha, assim. Tipo, normalmente eles falam sobre tudo. Até quando é matéria chata da Arena, eu falo com o Andrés responde, enfim. É uma coisa estranha, assim. Então... É uma coisa que eu acho que, assim, de forma geral, toda a imprensa, quem puder, quem conseguir, né, ter tempo pra isso e tal, acho que é um assunto que tem que ser explicado pro torcedor. E os 500 mil do naming rights? Os 500 mil do naming rights do teatro foi a Omni que pagou, né, também. Como que foi isso? O nome do Andrés, eu tenho duas perguntas para ela só. Se o Andrés tem alguma ligação nesse contrato, né, como responsável pelo estádio e atual superintendente do Corinthians. E outra, tem alguma assinatura do Corinthians nesse contrato? E é de quem essa assinatura? É do Roberto? É do Andrés? Enfim, quem da parte do Corinthians assinou o contrato? Eu não sei se o Andrés tem alguma coisa a ver com isso. Eu sei que ontem, no Mesa Redonda, o Godoy fez alguma pergunta sobre isso pro Roberto e ele ficou bastante irritado e disse que não tem nada a ver e tal. Não tenho nenhuma informação sobre isso. E em relação a quem assinou o contrato, ele tem a validade até 2019 e foi assinado no tempo do Mário Gobi, né? Então ele foi refeito nesse momento na gestão do Mário Gobi. E o Roberto disse que não é até 2019 e por isso que ele tá tentando refazer, mas eu vi o contrato e tem ali até 2019. Se ele tem facilidade em resolver isso antes e tal, tudo bem, mas que tá escrito até 2019 eu tenho certeza. Assim, pra mim tá claro, até por essa explicação da Camila, essa tentativa de explicação dela, porque é bastante difícil de explicar, e essa cláusula aí que volta, chega a 100 mil, mas você volta em pedacinhos de 10 mil, essas cláusulas já são feitas que é para deixar bagunçado de propósito e para deixar dúvidas na hora de você fazer as contas e etc. Acho que só esse tipo de dúvida e de cláusula já mereceria realmente refazer contrato, já repensar tudo isso como o presidente está querendo fazer, e acho que só isso daí já vale a matéria da Camila de qualquer jeito. Só essa parte já é a parte, pelo menos, que me chama mais atenção na matéria, porque é incrível ter um contrato como esse, que você hoje ultrapassou os 100 mil, mas aí você volta para bloquinhos de 10 mil, porque aí você chega numa outra conta, enfim, é muito complicado. Isso é coisa para advogado. Eu sugiro que a gente discute no próximo podcast o Carlos Miguel Aidar, que é um advogado que entende dessas coisas. Ele foi presidente da OAB. O que vocês acham de ouvir o Carlos Miguel Aidar para tentar explicar? Ele não é um cara que estava no UFC? É bem complicado. É bem complicado tentar entender realmente esse contrato. A verdade é que hoje, antigamente, poderia não ser valores tão altos, etc., mas hoje é uma parte importante. O sócio-torcedor do Corinthians não é um sócio-torcedor, não são planos tão caros como do Atlético Paranaense, por exemplo. O Atlético Paranaense tem um sócio-torcedor com pouca gente, se não me engano, 30 mil, 20 mil pessoas, só que o sócio-torcedor do Atlético paga quase 200 pau por mês. Ele entra de graça na Arena da Baixada, não paga o ingresso, só que é altíssimo o valor, é R$170 ou 200 pau por mês. Então o sócio-torcedor do Corinthians, 80% deles, que é o plano mais barato do Minha Vida, quase 80% paga R$13 por mês, é 160 por ano. Então, assim, os valores podem não ser tão exorbitantes do que se paga, mas juntando o desconto do ingresso, junto com o ingresso, enfim, se tornam valores absurdos. Aí você tem todo aquele valor absurdo que é retirado do borderô, com bilheteria, com catraca.
com gente que trabalha, aí vira um montante muito grande, e que esse montante muito grande que é retirado do borderô, que o clube precisa realmente dar um jeito, e o clube parece estar revendo diversos contratos, e acho que esse daí virou um caso muito sério e que deve ser revisto o quanto antes, e acho que essa matéria aí vai fazer com que, já fez na verdade, com que os conselheiros cobrassem, as torcidas organizadas cobrassem também, e acho que a partir de agora a tendência é que o clube agilize essa situação, porque 50-50 eu acho que é você como dono da marca, você como dono da torcida, simplesmente vai dividir com uma empresa, ok, que tenha lá a estrutura, as pessoas que organizam ali a parte de tecnologia, a parte de distribuição de pessoas, de organização ali das catracas, ok, mas até aí vai dividir 50-50, você que é dona da marca, você que é dono da torcida, você que leva as pessoas a gastar com você, eu acho que é um contrato muito absurdo. E eu me lembro que a CSU com o Santos tinha uma cláusula meio maluca também, e o Santos tentou rever uma cláusula bem parecida com essa do Corinthians, meio maluca, que dizia mais ou menos assim, que se o Santos não chegasse a 100 mil sócios, o Santos era obrigado a pagar uma multa de 2,5 milhões para essa empresa. Que absurdo. Então é absurdo você colocar, no caso do Santos, se você não bater 100 mil sócios, você já é obrigado de cara a pagar 2,5 milhões para a empresa. Então são essas cláusulas meio leoninas aí que essas empresas colocam mesmo. Não, eu acho bizarro, assim... Desculpa, o cara, tipo, os caras se dedicam a isso, assim, coloca o Tite pra ir lá gravar um negócio, coloca um jogador, outro, vai lá, pede ajuda da torcida, R$9,90, sei lá, não sei quanto, R$9,90, e aí, tipo, pô, não dá explicação pra onde esse dinheiro vai, como é que funciona isso. Eu entendo de cláusula de confidencialidade, blá, blá, mas, pô, é tipo um negócio, assim, é uma relação direta com o torcedor, entendeu? Não custa pra um clube fazer só isso, assim, você não quer explicar mais nada, aí depois a gente discute o resto, mas, pô, isso é o mínimo, eu quero saber, você tá me pedindo ajuda, então me fala aí, por que eu tô ajudando isso daí? Me mostra aí que vocês são sérios, que vocês estão levando o dinheiro pro lugar certo, isso entendeu? daí é uma preocupação tipo, bem grande da torcida, eu sempre vejo isso aí desde o primeiro momento e já foi perguntado muitas vezes, né, agora que saiu isso aí. E pra gente não acusar ninguém de má fé, e não é isso que a gente tá fazendo aqui, é um contrato nocivo ao clube, no mínimo, muito mal feito, né, por quem fez. A Camila falou que é da gestão do Mário Gobi, e o mais estranho pra mim, como disse a Camila, o presidente, ou quem quer que seja do clube, mas o presidente é a pessoa mais importante do clube, falar sobre isso eu não comento, sobre isso eu não falo. Eu acho que, sendo um contrato mal feito ou bem feito, mas um contrato tão importante para o funcionamento do clube, para o funcionamento do estádio, para o funcionamento do programa sócio-torcedor, teria que ser um assunto aberto à imprensa, no mínimo uma declaração oficial. Se ele não quiser dar uma entrevista, tem problema, o problema é dele. Se ele não quiser responder para Camila, para o Vessone, para mim, com você eu não falo, mas uma declaração oficial no site, enfim, mas tem que falar sobre isso, né? Não, exatamente. Olha, tem que falar hoje, porque o marketing do Corinthians é baseado em quê? Não vivemos de título, vivemos de Corinthians, a Fiel, o ingresso, o Tite gravando mensagem sobre o fiel torcedor. Você praticamente é obrigado a ter um fiel torcedor para você no jogo do Corinthians. Se você não é fiel torcedor, você só consegue ingresso Oeste, que é o mais caro. Quer dizer, você praticamente obriga a pessoa a ser fiel torcedor para pagar, para conseguir comprar ingresso. O Corinthians fez um negócio, uma espécie de milhagem. Às vezes o cara compra um ingresso no jogo que ele não quer para poder ir no jogo. Aliás, fez uma coisa meio absurda, que foi abrir os jogos do Paulistão antes de abrir os do Brasileiro. Então é obrigação da diretoria se posicionar sobre o caso, não é nem... Eu sou mais radical em relação a isso, eu acho um mínimo, né? Ainda que, como disse a Camila, que seja uma coisa bizarra, uma explicação... Por exemplo, você tem explicação até para pagar o que pagou pelo Wagner Love, pelo Christian, pela aquela contratação do Kleber, zagueiro, que até hoje eu não consegui entender, porque eles contrataram um jogador que foi embora do nada, que ficou sem R$1. Teve explicação, isso não tem explicação? O fato de não ter explicação aumenta o meu direito de achar estranha a negociação. E são valores, por exemplo, se o torcedor entrar no borderô dos jogos do Paulista ou mesmo do Brasileiro, vai estar ali na parte de baixo de gastos, tá lá, se não me engano, tá escrito ingressos ou bilheteria, alguma coisa assim, tá lá 100 mil, 150 mil por jogo, é um dinheiro alto, e na provisão do clube por ano, se você entrar lá no ano, o clube mais ou menos na arrecadação tá lá, fiel torcedor,
7 milhões, 8 milhões, isso é o que arrecada, ou seja, nós estamos falando aí de coisa de milhões, não é pouco dinheiro não, é bastante dinheiro, né? Agora, quantos ingressos por jogo eles têm vendido fora do fiel torcedor? São muitos? Pouco. Vocês sabem? Pouquíssimo. Setor oeste praticamente, Camila, porque o norte e sul, que é atrás do gol, e quase totalidade do leste, nem vai pra bilheteria. É muito raro pra bilheteria, né? Muito raro. Só vai o setor VIP, Very VIP, Ultra Very VIP. E justamente, e tipo, no que o Pessoni falou do Bordeiro, eles colocam como se fosse despesa pra confecção do ingresso. Tipo, quantos ingressos será que eles têm que confeccionar pra valer tudo isso que eles colocam, sabe? Tipo, acho que é uma outra matéria, enfim, mas é uma questão que a gente sabe que é a mesma empresa que faz tudo, então talvez tenha mais dinheiro ali, não sei, enfim. É só você ver, ó. Em 2014 foi 2.600.000, em 2013 2.900.000 e o recorde até hoje foi 6 milhões em 2012 de receita do fiel torcedor. Quer dizer, tem alguma coisa meio estranha aí mesmo. Alguns assuntos são meio tabus, né? Que ninguém fala dentro do clube. Eu já falei aqui diversas vezes, você sai do metrô Itaquera a caminho do portão 5 ali, que é por onde entra a imprensa e passa pela bilheteria. Primeiro você sai do metrô Itaquera e vê aqueles varais todos com camisa falsificada. A Nike tá perdendo dinheiro e não se mexe, não sei por quê. Com o patrocinador do Corinthians mal feito, enfim, alguém tá ganhando dinheiro com isso e alguém tá perdendo dinheiro com isso e ninguém fala sobre. É um assunto tabu. Outro, você segue ali na rampa em direção à bilheteria, o que você mais ouve, ingresso, compra ingresso, vende ingresso, compra ingresso, vende ingresso. Pô, o ingresso não é informatizado, não compra pelo site. Por que tem muito, mas muito, não é pouca coisa, não tô falando de 5 ingressos na mão do cambista, muito ingresso na mão do cambista. Tem cambista com mais de 100 ingressos na mão e são vários. Ou seja, tem gente ganhando dinheiro e tem gente perdendo dinheiro. E é um assunto tabu, ninguém fala sobre isso, né? Não, e só uma coisa, eu falei que foi da gestão Mário Gobi, mas assim, pode ser que esse contrato seja uma renovação. Eu não sei quem fez o primeiro contrato, quem foi... Não, mas Camila, tem que ser porque o fiel torcedor já foi baseado, começou no Pacaembu. Mas a ideia de planos pensando na Arena, a Arena já é uma gestão Mário Gobi, né? Mas o fiel torcedor o sócio torcedor foi adaptado do Pacaembu já pensando em Itaquera. O fiel torcedor é 2008. Não, mas é fevereiro de 2008. Sim, mas mudou completamente a ideia do plano, depois já tendo o estágio em Itaquera, né? O setor onde fica organizado, o setor leste, oeste, foi completamente adaptado, né? Mas foi só uma adaptação, os preços são os mesmos, isso não, o contrato não mudou muito, só teve uma adaptação ali de setor, não mudou muito, assim, então o contrato nem deve ter sido alterado só por causa do estádio. Mas encareceu bem, hein, os ingressos. Só foi, mas isso ok, mas você não faz diferença, mas não teve diferença nenhuma, o que era R$160 em 2015, aliás abaixou até, era R$180 em 2014, não sei porquê, até agora abaixou para R$160 por ano, era R$16 por mês e virou R$13 por mês em 2015, eles abaixaram R$20, eu não entendi até hoje porquê, de 14 para 15, enfim, isso eu não entendi até hoje porque eles até abaixaram esses R$20, o preço anual do sócio torcedor mais barato. Subiu o preço dependente. Aí subiu um pouco, né, que era um pouquinho menos e subiu para 90, enfim, que é metade. Mas como o Belo disse, é um tabu e acho que é bom o torcedor, essa cobrança acho que vale, e o clube tem que se pronunciar como o Belo disse, como o Vitão disse, e acho que foi muito legal da Camila ter levantado essa bola e para que todo mundo, a gente fique em cima disso e a cobrança continue, porque acho que assim, a empresa, se ela presta um serviço, ela tem que ganhar, é justo que ganhe, como a Camila disse, os contratos aí por aí 10, 20, até 30%, ok, se é um preço de mercado, que seja justo, mas 50%, metade, sendo que o clube tem a marca, o clube tem a torcida, o clube leva as pessoas, o clube faz a propaganda, o clube usa os seus jogadores, e uma empresa simplesmente pega metade de tudo só por prestar o serviço, aí eu acho que realmente é muita coisa, e aí o clube acho que faz bem, o presidente, enfim, de estar tentando rever isso daí, porque realmente outra não é pergunta nesse assunto, Camila, já que você fez uma matéria recentemente sobre isso, eu ouvi ontem o Roberto falando no Mesa Redonda também sobre essa
questão do alongamento do prazo. Isso daí você sabe se chegou a andar ou continua no mesmo status? Ainda não tinha andado, era a última informação que eu tinha. Ainda estava em negociações com a Caixa, tinha até um imbróglio Corinthians e Odebrecht para poder responder para a Caixa e etc. quais eram os motivos do pedido de alongamento, mas ainda não tinha nenhum desfecho, não tinha. Acho que é bom explicar direito que alongamento é esse do que é, porque senão o pessoal pode achar que é do fiel torcedor. Não, o Corinthians desde julho, na verdade é o fundo, né, que administra a Arena, tem de pagar uma parcela mensal do financiamento do BNDES que ele fez de 400 milhões para poder pagar, para poder construir o estádio. Então ele tinha um tempo de carência para começar a pagar, já que isso começou faz, 4 anos. E aí chegou o momento de começar a pagar. E pagou julho, agosto, setembro, já estamos em outubro pagou também. E aí o Corinthians começou a tentar a aumentar esse período de carência. Ele tinha ficado com um período abaixo do que o BNDES coloca como máximo. Camila, vê se eu estou errado. O clube argumenta de que os 3 anos correriam a partir da inauguração de 2014 e eles começaram, e o governo, enfim, conta a partir de 2011, quando começou a construção. Então, por isso que começou a cobrança já agora, de cara, os 3 anos e pouco e agora, e o clube, na cabeça do clube, o clube queria contar a partir da inauguração os 3 anos. Acho que teve alguma coisa disso também, não teve? Eu acho que teve algum mal entendido, mas assim, quando ele assina o contrato em novembro de 2013, ele, o Corinthians com a Caixa e com o BNDES, ele é extremamente claro de que tinha que começar agora em julho. E sabe, eu já perguntei 1000 vezes, mas por que vocês assinaram esse contrato se vocês sabiam que podiam ter 36 meses de carência e vocês só tiveram 17, né, que foi o tempo de novembro de 2013 até julho de 2015. E ninguém explica, não, porque não sei o que, porque a gente achou que ia dar, porque, enfim, cada um tem uma explicação pra isso. E aí, pode ser até essa que você deu, Vessone. Mas fato é que só aproveitou 17 meses e o BNDES diz que pode, para as arenas, para o programa Pró-Copa, né, arenas, que são as arenas da Copa e tal, tinha até 36 meses de carência. Então, o que o Corinthians está tentando fazer é pegar esse prazo até o final. Então, o que aconteceria? Ele pararia de pagar assim que ele conseguir isso, vamos dizer, em novembro agora, já não paga em novembro, e só volta a pagar depois de correr todos os 36 meses, né? Então, mais 19 meses, e aí deve dar fevereiro de 2017 e março, enfim, dá um pouco mais de tempo, um pouco mais de respiro para poder juntar dinheiro, porque o que o Corinthians tinha, pelo menos até o mês passado, era só o suficiente para pagar até o final do ano. O André Sanches até confirmou isso, e na última reunião do fundo isso tinha sido um assunto bem preocupante, assim, de o que a gente faz agora, sabe? Até porque o ouvinte saiba, até na matéria que a Camila fez, são 2,5 milhões de manutenção, e se tiver mais esses 5 milhões de BNDES, nós estamos falando aí de 7,5 pau por mês. O Corinthians faz aí de 2 a 3 jogos na Arena, por exemplo, por mês, a arrecadação, a média é de 2 milhões por jogo. Então tá coisa aí são 6 milhões bruto, o líquido disso tá dando mais ou menos 3.300. Claro, tem camarotes, cativas, estacionamento, comida, tem outras propriedades. Mas basicamente você pega aí do 7 que você necessita, 7,5, você tem 3 e pouco. Mais alguma coisa de camarotes, etc. Então sempre vai estar ali faltando alguma coisa, certamente, se você tiver essa pancada de 7,5 todo mês para pagar, e aí a conta não fecha, né? É isso. Não, e esses 2,5, eles, o Corinthians vai tirar férias de 1 ano, não vai fazer nada no estádio. 2,5 por mês, não importa o que tiver lá dentro, tem que pagar esse dinheiro sempre, que aí envolve um monte de coisa, conta de água, conta de luz, coisas que não envolvem o dia do jogo. Então, até a estrutura do fundo, segurança, a escada rolante, manutenção de elevador, tudo tá nesses 2,5 milhões.
mas que é dinheiro pra caramba, né? E... até por isso tem que rever esse contrato da ONU. E tem uns 5 milhões ainda que vai vir dos empréstimos ponte aí, né? A partir do ano que vem. Do ano que vem, exatamente. E aí, o pessoal que entrou agora no Corinthians, que pegou já todo o plano de comercialização pronto e tal, eles acham, tipo, uma aberração o plano inicial que previa, tipo, 291 milhões de reais com vendas de espaços diversos dentro da arena, assim. Eu acho que o fato de a arena não estar pronta, porque ela não está realmente, assim, tem partes muito importantes que não ficaram do jeito que era imaginado, isso prejudica. Mas quem pensou que era possível vender, tipo, 17 propriedades de naming rights diferentes, tipo, não sei, tava muito otimista, né? Ou tava muito otimista ou tava querendo enganar investidor, né? Que foi o que aconteceu no começo. Na hora de pagar é que vê a realidade, né? Agora, o Teleco, o pessoal participa com a gente, mandou umas perguntas. Eu vou ler um pouquinho aqui do pessoal que segue a gente nas redes sociais, no @podcastmão no Twitter, no Facebook, enfim. O Merlin tá falando que as chances de gol do Atlético Paranaense se originaram de falhas do Edilson. Você concorda com ele, ô Teleco? Rapaz, teve uma lá que foi falha dele, mas achei que o Edilson foi até bem. Eu mal lembrei da mãe dele durante o jogo, cara. O Vinícius Germanos, Vessone, Wendel ou Guilherme Arana pra você? Eu acho que o Wendel é titular do time, mas eu não sei não se o Tite vai voltar com o Wendel de cara. Agora o Arana com ritmo, o time bem, e o Wendel tanto tempo parado, eu não sei não se o Wendel volta de cara como titular contra o Flamengo, hein? O Flávio Maciel tá curioso pra saber o que o Vitão vai falar do Wagner Love. Você já falou, né? Quando tem que elogiar, você elogia, né, Vitão? Sim, jogou bem, fez 2 gols. Espero que faça mais 2 domingo. E que faça mais gol que o Guerreiro. Já tem mais que o dobro do gols que o Guerreiro, que me deixa muito feliz. Né? Inclusive tem uma montagem interessante na internet com o Wagner Love fazendo gol contra o Chelsea no lugar do Guerreiro, né? Que tá rolando por aí. Agora, Camila, o Adriano Bittencourt faz uma pergunta aqui que eu também tenho essa dúvida, não sei se você tem a resposta. O Adriano Bittencourt, que segue a gente no Twitter, fala do Lincoln, que o Tite colocou o Lincoln pra jogar. E segundo ele, nas frases do nosso seguidor aqui, Adriano Bittencourt, o maluco tem dificuldade até pra dominar a bola, lamentável. Eu também, eu juro pra você que eu não entendi, Camila. O Tite pediu tanto um homem-gol, um homem de área, aquele cara que faz o pivô, contratou o Lincoln e quando ele precisa de um centroavante ele põe o Danilo. Será que o Tite achou que o Lincoln jogava de um jeito e não era bem assim? Será que ele se decepcionou com o Lincoln pra você, Camila? Acho que é meio cedo pra falar, não sei. Eu acho que primeiro que foi uma contratação, acho que os colegas podem falar melhor, mas uma contratação meio aquela de desespero, né? Tem que contratar alguém, Luciano machucado, não temos banco, enfim. Então, eu acho que é difícil que fosse uma contratação perfeita, né? Mas, de qualquer forma, acho que é cedo ainda pra... O Luca entrou, por exemplo, o Luca foi uma contratação também... bem contra o Santos, né? E entrou muito bem, já mostrou e tal, enfim... Mas acho que dá pra dar um pouco... O Lincoln não é novinho, mas acho que dá pra dar mais um tempo aí pra ver qual que é a Camila não é mãe, mas ela tem aquele instinto maternal, né? De protetor. O Lincoln é o Armagedon, gente. É um bobô sem elegância sutil, não vai a lugar nenhum. Foi o desespero ali, o barraco desabou. E vamos dispensar no final do ano, pelo amor de Deus. O problema é esse, Vitão, que eu ia falar. O contrato dele de empréstimo vai até o final do ano e se ele não der certo, acaba, né? Ele não tem mais chance. E o Tite colocando... Como é que ele vai provar que ele pode ficar ou não? Olha, ele provou que não pode ficar antes de chegar no Corinthians. A gente, quando contratou, o que a Camila falou, a gente disse aqui. Foi uma contratação de desespero. Como o Luciano entrou bem no time, saiu, o Wagner Love vinha muito mal. E a gente já sabia que o Wagner Love já ficou sem reserva, né? O Corinthians não tinha centroavante. A opção o Wagner Love era o Danilo improvisado. Quer dizer, o Corinthians precisava de... E o Romero, o verdadeiro falso 9. Quer dizer, não havia opção, né? Então foi uma coisa de desespero ali. Já tinha... Todos os jogadores seriam feitos 7 jogos. Já tinha fechado a janela do exterior. Quer dizer, não tinha nem opção de mercado.
Foi a opção que foi vista ali. Mas a falta de assinado até dezembro já é aquela coisa. É por um desespero de causa. E, enfim, não tem a menor condição com respeito a Camila ali, que é uma pessoa de bem, que vê o bem nas pessoas, que não quer o mal de ninguém. Tchau, Lincoln, né? É uma contratação de parceria também, né? Vocês que cobrem Corinthians aí, vocês da imprensa, pode explicar um pouco o que é essa parceria aí. O Bragantino, uma parceria muito amigável, né? Vários atletas do Bragantino tendo chances no Corinthians mandando gente da base lá pra Bragança. Já teve parceria até oficial, né? Comissão técnica, enfim. Desde Zelão, que isso não traz grande susto, né? Tirando Paulinho e Romarinho, que trouxeram... Tirando Paulinho e Romarinho, que realmente deram certo, a chance é pequena. Agora o Lincoln, na época eu nem cornetei muito, porque é o que a gente falou, né? Era opção de mercado. Tinha que ter alguém no banco ali, tinha que ser de Série B, mas não dá. Até o final do ano, tchau. Né? Agora, Teleco, pra gente encerrar, fala da promoção, né? Da Flâmula. A camisa já foi entregue. A caneca já foi entregue. Nesse mês a gente está sorteando uma flâmula para o torcedor corintiano. O que tem que fazer, Teleco? Bem, você precisa me dizer o nome de um dos maiores ponta-direitos da história do futebol brasileiro, que jogou no Corinthians, mas não foi muito bem. E ele é da cidade predileta dos nossos rivais do Morumbi. Que isso? É verdade. Cidade predileta. Não é Rolândia no Paraná, já falei. Para com isso. Tem uma dica mais sutil. É nome de estádio que teve jogo da Copa do Mundo. É nome de estádio novo, estádio bom, estádio caro, estádio bilionário, já que a gente está falando da Arena do Corinthians. É outro estádio, não é o do Corinthians, mas é um estádio bilionário. Você manda e-mail para podcastmão@gmail.com, responde essa pergunta e está concorrendo à flâmula. Eu queria agradecer demais essa participação da Camila Matoso com esse bate-papo. Eu acho que são assuntos que a gente tem que falar. A Camila faz o papel dela nas matérias, a gente está fazendo o papel da gente comentando, né, para acabar com esses tabus. Tem que falar, tem que comentar, a torcida tem que cobrar. E parabéns pela matéria e parabéns pelas matérias, né, que você sempre faz, fazendo com que essas discussões venham a público. Obrigado pela participação, Camila. Foi muito legal ter você aqui nesse podcast, Mão. Obrigada, Marco. Valeu mesmo. São uns assuntos meio chatos, mas às vezes são importantes. E obrigado pelo convite. Sempre que vocês me chamarem, estarei aqui. Apostos. Legal. Não são assuntos, não são chatos, são assuntos complexos, mas o torcedor adora, até porque, como o Teleco falou, né, o Vitão, o Vessone, o torcedor é convidado a participar do fiel torcedor, e o torcedor quer saber o que está acontecendo, né? Quer saber para onde está indo o dinheiro dele. Não, Vessone? É isso. Infelizmente, o clube não vive só dentro das quatro linhas e tem futebol, mas não vive só dentro das quatro linhas. Então faz parte do clube, faz parte do dia a dia, e a gente tem que falar. A gente agradece aí a participação da Camila mais uma vez. Um grande abraço a todos. Valeu, Vitão. Olha, eu embebido desse espírito maternal de Camila Matoso, eu queria mandar um beijo no ar, um beijo no coração, um coraçãozinho no ar para Wagner Love, e dizer que Camila não é o Lincoln. Se ela quiser voltar ano que vem, nós estendemos o contrato com ela, e vai Corinthians, né? Valeu. O Vitão, que não assume o time, né? Apesar da família toda ser corintiana, do filho chamar Basílio, enfim. Mas você não revela nem sob tortura, né, Vitão? Não, mas fica na minha ZL. Tá certo. Valeu, Teleco. Abraço, até a próxima. Então, eu só fiquei meio chateado com a Camila, porque, olha, a primeira coisa que todo mundo me pergunta não é se vem o Tevez, é se eu conheço a Camila Matoso. E ela renegou me conhecer. Não, Teleco, eu achei que era um segredo, foi só por isso que eu falei, mas eu já te conheço, te vi várias vezes, e é um prazer ter feito esse programa com você também. Poxa, o prazer foi todo meu, Camila. E eu queria mandar um abraço especial pro Lucas, que assistiu comigo o jogo com o Goiás, e toda vez que o Wagner Love pegava na bola, ele falava: agora vai, Wagner Love é meu ídolo. Parabéns, cara, não foi no jogo contra o Goiás, mas foi com o Atlético do Paraná. Boa noite a todos e vai Corinthians.